Eita, vida boa! Cadê? Aqui. Olá, amores. Deixa eu voltar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo para vocês, tá certo? Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa, tudo bem? Lá embaixo vai estar falando que eu sou a professora do 4º ano único, tá certo? Lembrando, nesse capítulo de história, iremos abordar o quê? Iremos abordar o capítulo 11, tá? Nessa área de história aí, a primeira parte. Então, a unidade de história, ela também está reduzida, ela está dividida em 2 etapas, tudo bem? O conteúdo é sucinto, também é pequeno, tá certo? Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa característica aí, eu vou pedir com muito amor no coração que vocês prestem atenção ao que vai ser lido, como vai ser entregue esse conteúdo a vocês. Se possível, use fones de ouvido para que a interação, o áudio seja direto para vocês, sem tanta interferência do ambiente externo. Tudo bem? Vou fazer aqueles informes de praxe. Eu acho que vocês já decoraram, tá? Eu espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá? Estejam num ambiente onde tenha pouco ruído e que, se possível, use esse bendito fone de ouvido aqui, para que a interação, né, a compreensão seja mais direta, tudo bem? Lembrando, às vezes a gente sai da aula, a gente vai beber uma água, a gente faz alguma coisa e a gente perde alguma coisa, algum conteúdo, alguma explicação, alguma fala do professor, ou não está atento, mexeu no celular e acabou não prestando atenção, tá? Então, qualquer coisa, volta o vídeo depois, reassiste, revê, dá uma lida no livro também. A leitura também auxilia muito a boa interpretação, a pronúncia e a associação das palavras de forma correta, tudo bem? Então, vamos lá? Muito bem. O conteúdo. Veja que o conteúdo a gente tem 2 tópicos importantes que vamos trabalhar nele. Então, nessa parte 1, a gente vai trabalhar de tão longe ao Brasil, que é a abertura do capítulo. Então, eu vou fazer o destrinchamento da abertura do capítulo. E, em seguida, eu vou falar sobre uma longa travessia. Quando eu falo de uma longa travessia, a gente vai entender o processo de imigração, de imigrantes, tá? No Brasil. Vamos lá com a tia? Bom, tá aí a abertura do capítulo, linda como sempre. Eu sempre elogio muito bem a abertura do capítulo do material do SAS. Eu acho incrível, né? Sempre tem a ver, conteúdos que tem a ver. Então, ele fala de longe ao Brasil, a abertura do capítulo. A gente vai ter a sessão trocando ideias aqui ao lado, que a gente vai discutir já já. Mas a gente também tem um texto lindo, que a gente vai falar sobre o esporte do karatê, tá certo? Ao mesmo tempo que a gente tem a imagem aí que tá muito bem trabalhada quanto a isso, ok? Vou dar continuidade, então a gente vai ampliar essa imagem e vai destrinchar. Assim, fazer a leitura e interpretação, tá certo? Vamos lá. Eu coloquei tudo aí na imagem só. Ele fala assim, o karatê é um esporte praticado no mundo inteiro. Mas você sabe como é que ele chegou ao Brasil? Você tem noção de como é que ele chegou ao Brasil? Como é que o karatê chegou ao Brasil? No ano de 1908, gente, é 1908. Estamos no ano de 2020. Alguns japoneses vieram morar na cidade de São Paulo e nela abriram academias, tá? Para praticar e ensinar esse esporte aos brasileiros. Anos mais tarde, em 1960, foi criada a Associação Brasileira de Karatê, que depois passou a se chamar Confederação Brasileira de Karatê. Essa instituição é responsável por administrar a prática do esporte no Brasil. Então, vamos lá. O esporte chegou aqui no ano de 1908, veio com os japoneses, tá? Quando os japoneses vieram morar no Brasil, eles migraram do Japão para o Brasil, eles trouxeram esse esporte, tá? Como é que eles apresentavam esse esporte? Por meio de academias. Tudo bem assim? Quando foi em 1960, houve a abertura de uma Associação Brasileira de Karatê, tá? Que depois, com o tempo, foi chamada de Confederação Brasileira de Karatê. Tudo bem? Que ela administra a prática do esporte no Brasil. Ela põe regras, limites, então ela é responsável por cuidar da forma como é praticado, como é administrado o karatê dentro do território brasileiro. Tudo bem assim? Agora a gente vai lá embaixo para o Trocando Ideias, tudo bem?
No Trocando Ideias, ele diz assim: como o karatê chegou ao Brasil? E aí? Minha pergunta. Chegou no ano de 1908, entendeu? Eles chegaram por intermédio, chegaram por intermédio dos japoneses que vieram morar no Brasil, ok? Então, eles abriram academias, tá? No Brasil. Que outras influências estrangeiras podem ser percebidas em nosso país? Além da prática do karatê, o que a gente pode perceber que é influência estrangeira que veio de outro lugar? A capoeira é uma influência estrangeira? E aí? Quem mais? Durante a aula Meet, aqui eu quero saber de vocês. Que outras influências a gente recebeu de fora do país? De fora do país. E aí, que a gente pratica, vive aqui e acha isso tão comum no Brasil, tá bom? Então, a tia vai deixar isso aí como uma questão aberta para durante a aula Meet a gente trabalhar. Tudo bem? Vamos lá falar sobre a travessia? Tá, agora sim, uma longa travessia. Lembra que a gente está falando do período de 1900, tá? É muito antiga. A gente está falando de meios de transportes que são complicados, que não têm aquela agilidade. A gente está no desenvolvimento industrial ainda dos meios de transporte, os meios de comunicação, mas eles ainda são rudimentares, são devagar, são lentos. Então precisa sair. Quando a gente fala de imigração, a gente está falando de um povo que vai sair do seu território e vai atravessar um oceano até chegar ao Brasil. Isso é complicado, tá? Acontece de forma demorada. A gente já estudou isso quando a gente falava sobre escravização africana. E a gente já sabia que já demorava muito, demorava meses. Era 3 meses de viagem para chegar aqui, tá? Aí o que ele fala aqui no texto? A história da humanidade, tá? É marcada pelo deslocamento de pessoas que deixam seu lugar de origem para viver em outro lugar. Então, eu deixo de viver no meu lugar de origem para viver em outro lugar. Tá bom? Esses movimentos podem ocorrer dentro de um mesmo país ou de um país para o outro e são chamados de migração. Então, o ato de migrar, a gente já estudou isso logo nos primeiros capítulos. A migração é a necessidade do ser humano se deslocar do seu lugar de origem para ir viver em outro local. Então, ele migra, ele sai da onde ele nasceu, da onde ele vive, para ir para outro lugar. A questão é procurar alimentação, sobrevivência ou mesmo adquirir mais conforto. Hoje em dia a gente se desloca mesmo por questão de conforto, tá? É mais comum ser por questão de conforto. Vou continuar a leitura, tá? Então aí ele fala justamente que migração é justamente isso. É um movimento que pode ocorrer dentro do país, sair de um estado para o outro, é uma migração, ou simplesmente sair de um país para o outro. A gente chama de migração, ok? As razões para as pessoas migrarem podem variar. A tia deu o exemplo que comumente acontece, é adquirir conforto, melhor vida, né? Uma vida mais confortável, uma vida mais cheia de regalias, tá? Em geral, elas buscam melhores condições de vida, olha o que a tia falou, e oportunidades de trabalho, ou fogem de conflitos que acontecem na região onde viviam. Sim, ainda existem questões conflituosas, né? Diferenças religiosas ou políticas ou econômicas mesmo que interferem. E aí, esses conflitos, nessas guerras que são travadas, muitas pessoas optam por sair desses locais para manter a sua vida intacta, tá certo? Para manter a vida dos seus familiares, de seus filhos, de seus pais intactos, tudo bem? Então, aí a gente tem motivos variados para migrar. Pode ser porque eles estão procurando uma vida melhor? Pode ser. Pode ser porque eles procuram melhores condições de trabalho? Pode ser. Pode ser que eles estejam fugindo de conflitos? Também pode ser. Essas 3 opções são as mais comumente existentes nos dias de hoje, tá? São muito comuns. Já existiam antigamente, mas hoje ainda continuam sendo extremamente importantes para fazer com que uma pessoa deixe a sua moradia, deixe seus amigos, deixe a sua residência e vá para um canto onde tudo é novo, onde eles não têm compreensão do que está acontecendo ao seu redor. Até a língua mesmo pode ser bem diferente, tá? Então, isso interfere muito, tá? Vou continuar. Quando a pessoa migra, olha o que o coleguinha está falando aí. Quando a pessoa migra de um país para o outro, ela é considerada emigrante no seu país de origem.
quer dizer o seguinte: tia Milka mora no Brasil. A mãe da tia Milka disse, tá? Que a tia Milka tá indo morar em outro país. Então, para a mãe da tia Milka que fica no Brasil, quando a tia Milka sai do Brasil e vai morar no Japão, a mãe diz que a tia Milka é imigrante. Emigrante. Por quê? Tá certo? Porque eu estou saindo do meu país de origem, na percepção de quem está aqui. Então, para minha mãe, eu sou uma emigrante no Japão, porque a minha mãe viu sair do Brasil, que é o meu local de origem, que ela mora também, e ela está me vendo morar no Japão. Então, ela me chama de emigrante, tudo bem? Tá? Para minha mãe, eu sou uma imigrante. Já no país em que chega, ela é chamada de imigrante. Então, para os japoneses, eu sou uma imigrante, porque eu estou indo morar no país de origem deles. Deu para entender a diferença? Emigrante, tá? É quando eu saio do meu país para ir morar em outro país, de acordo com a visão de quem mora no Brasil. Então, olha só, minha mãe mora no Brasil, minha mãe tá vendo eu sair do meu país de origem para ir morar no Japão. Então, a minha mãe fala que eu sou uma imigrante japonesa, brasileira, tá certo? Eu sou uma imigrante brasileira. Já no Japão, os japoneses, quando me recebem lá, que eu vim do Brasil, cheguei no Japão. Mas já para os japoneses, eu seria considerada uma imigrante, porque eu estou indo morar no território deles. Aonde para eles é comum, aí eles são nativos, eu estou indo morar com eles que são nativos, imigrantes. No caso da minha mãe, eu sou uma imigrante, porque eu estou saindo da onde eu sou nativa para ir morar num ambiente estrangeiro, ok? Imigrante, na parte da minha mãe que vê a minha saída do Brasil para ir para o Japão, e imigrante, da parte da visão dos japoneses que está recebendo uma brasileira no Japão. Tudo bem? Ao longo do tempo, voltando para o texto, ao longo do tempo, o Brasil recebeu muitos estrangeiros. Alguns foram trazidos à força, a gente já estudou, né? Como os africanos que vieram na condição de escravizados. O livro sempre deixa muito bem claro que eles vieram na condição de escravizados, então eles já vieram escravizados, a tia já explicou em capítulos anteriores. Outros estrangeiros vieram por vontade própria ou por necessidade, como os europeus. Na Europa, a gente tem quem? Os italianos, os portugueses, espanhóis e alemães. E os asiáticos, como quem? Japoneses, coreanos e os chineses. E da Arábia, tá? Os árabes, que são os sírios e libaneses. Tudo bem? Então vamos lá novamente. O que ele quer dizer? Ao longo do tempo, o Brasil sempre recebeu estrangeiros. Tá? Depois do período da colonização, a gente começou a receber sempre estrangeiros. Eles vinham por alguns motivos. Eles podiam vir simplesmente porque foram trazidos à força, eles foram escravizados. Esse tópico é importante porque foi a primeira vinda deles, né? A vinda por meio de escravização. E alguns vieram por necessidade própria, por vontade própria, no caso, ou necessidade. Ah, eu vou morar no Brasil porque no Brasil tem melhores condições de vida, lá eu vou ganhar mais dinheiro, ok. Ou a questão da necessidade, quando a gente fala, por exemplo, de conflitos e problemas na região onde eles vivem, tá? Isso obriga eles a saírem de lá. A gente tem 3 grupos importantes para citar: os europeus, os asiáticos e os arábicos, tá? Os árabes. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Tem 3 grupos importantes: europeus, asiáticos e árabes. Tudo bem? Se eu perguntar quem são os europeus, são os italianos, os portugueses, os espanhóis e os alemães. Quem são os asiáticos? Japoneses, coreanos e chineses. Quem são os árabes, tá? Sírios e libaneses. Tá certo assim? Então, tá bem destrinchada essa questão aí sobre emigrante e imigrante. Lembrar, migração é um termo básico para dizer da saída de um ambiente, de um ambiente natural para outro, tá? Para adquirir moradia, para fazer moradia, tá? Sair de uma residência fixa para fazer moradia fixa em outro local. Quando a gente vai caracterizar exatamente quando eu uso de emigrante e imigrante, acabei de explicar, e também a vinda desses estrangeiros ao longo dos tempos aqui para o Brasil, tá certo? Que tinham motivos de virem escravizados, eles tinham motivos que eles precisavam vir por vontade própria, eles queriam conhecer um novo território, isso também é comum, ou por própria necessidade, tá? Porque onde eles viviam, obrigavam eles a ter que fazer isso.
E os grupos comuns a vinho eram os europeus, os asiáticos e os árabes, tá? Dentro deles a gente tem os grupos aí específicos, como a tia falou, europeus, italianos, portugueses, espanhóis e alemães, os asiáticos, japoneses, coreanos e chineses, e os árabes, os sírios e libaneses. Tudo bem? Vamos lá. A partir de 1840, o número de imigrantes que entraram no país aumentou. Então, já tínhamos migração. Só que em 1840, minha gente, aumentou muito. Alguns vieram com suas famílias e passaram a viver em diversas regiões do território brasileiro. A principal atividade econômica desenvolvida por eles foi a agricultura, mas também trabalharam no comércio e nas fábricas. Ele quer dizer o seguinte, que a partir do ano de 1840 veio em grande escala a quantidade de imigrantes, tá certo? Ó, de imigrantes, eu estou no meu país, então pessoas de outro país vieram morar no meu. Eles vieram imigrar. Então esses imigrantes vieram de seus países de origem para fazer moradia no meu país, ok? Por quê? Porque eles viam desenvolver atividade econômica como a agricultura ou trabalhar no comércio, nas fábricas. As fábricas já estavam se desenvolvendo aqui no território brasileiro, então precisava de mão de obra barata. Então, muitos imigrantes vinham também trabalhar aqui em busca de riqueza, obter conforto, ganhar mais dinheiro e assim trazer o restante da sua família. Acompanhe a seguir a trajetória realizada por alguns imigrantes que vieram ao Brasil. Então, a gente vai ver alguns dos imigrantes que vieram ao Brasil. Tá tudo organizado em box no seu livro. Então, tá bem organizado, tá bem bonitinho. Cada box tem uma fotografia ao lado que vai representar o texto, tá? Que a gente vai fazer a leitura. O que ele fala? No passado, a maioria dos imigrantes chegavam ao Brasil por meio de navios. A viagem era difícil e longa, podendo durar meses. Além disso, as embarcações eram lotadas e não possuíam boas condições de higiene, deixando muitas pessoas o quê? Doente. Gente, a embarcação, ela não era fácil essa viagem. Primeiro ponto. Como eu falei, os meios de transportes, eles estavam em desenvolvimento, então ainda eles eram bons, mas eles não eram tão confortáveis, eles não eram tão ágeis. Então a viagem era difícil, era longa, o povo vinha aglomerado. As pessoas vinham num aperto muito grande. Olha a foto como é que tava a galera aí. Minha gente do céu, tá? Complicado demais. Então, a viagem era longa, era difícil, tá certo? Eles podiam passar até meses dentro desse navio, nessa situação aí, minha gente. Complicado. Lembrando, tudo muito lotado, não existia higiene, as pessoas ficavam doentes, tá? A transmissão de doença era muito fácil, por quê? A maioria das doenças são transmitidas pelo ar. Então, você não pode se aproximar da pessoa, você não pode falar, você não pode liberar partículas do seu corpo, né, que tem essas bactérias, esses vírus, para o corpo dos outros. Então, nesse aglomeramento aí, quantas pessoas não adoeciam de uma vez só? Imagina. Então, na fotografia, navio de imigrantes, quer dizer que eles estão saindo do país dele para vir para o nosso, de imigrantes italianos durante a viagem em direção ao Brasil, tá vendo? Em direção ao Brasil. A quem mora aqui, a nós que somos brasileiros. Por isso que são imigrantes. Deu para entender? A questão, veja que a tia está batendo muito nessa tecla para que vocês compreendam a diferença entre imigrante e imigrante. Deve ter motivo. As principais entradas no país eram pelo Porto de Santos, que fica em São Paulo, e pelo Porto do Rio de Janeiro, tá? No próprio Rio de Janeiro. Quando desembarcavam, os imigrantes ainda não sabiam onde iriam trabalhar e viver. Na imagem pode-se ver o navio Casaco Maru, o primeiro a trazer japoneses para o Brasil, em 1908. O primeiro navio a trazer japoneses. Nele chegaram mais de 700 pessoas. Gente, olha o tamanho do navio. Comparado ao tamanho do homem. A gente sabe que tem navios enormes hoje em dia, cruzeiros, que a gente até chama de tão grande que é. Olha isso aqui, ó, o tamanho do homem, o tamanho do navio. Para colocar 700 japoneses dentro dessa embarcação. Gente, isso vinha hiperlotado. Acho que o povo dormia no mastro, tá? Tinha o povo lá pendurado nas cordas para poder vir.
Porque não tem como 700 pessoas num navio desse tamanho, tá bom? Então, vamos recapitular. Era muito comum os imigrantes entrarem no Brasil através dos portos de São Paulo, perdoe, dos portos de São Paulo e portos do Rio de Janeiro. No porto de São Paulo, capital São Paulo. No porto do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, tudo bem? Então, eles viam aí aglomerados. O primeiro navio chegou no ano de 1908 e trouxe 700 pessoas. Isso é um absurdo. A segunda imagem, olha a imagem, é interessante. Depois que eles desembarcaram, no caso, depois que eles saíam do navio, tá? Esses estrangeiros, esses imigrantes, eles eram enviados para a hospedaria de imigrantes, que é localizada na cidade de São Paulo, capital São Paulo. Lá eram acolhidos e recebiam cuidados médicos. Preste atenção comigo, muitas dessas pessoas chegavam doentes. Lembra da falta de higiene, um aglomeramento, a transmissão de vírus, bactérias, enfim. Eles não chegavam nas suas melhores condições. Então, quando desembarcavam no porto de São Paulo ou do Rio de Janeiro, eles eram levados para hospedarias de imigrantes, tá certo? Nessas hospedarias, tá? A gente era comum eles encontrarem o trabalho deles. Então, eles eram levados até a hospedaria lá que eles poderiam escolher o trabalho que iriam desempenhar, tá certo? Qual trabalho eles iam escolher. Mas eles eram levados para essas hospedarias, tá? Essa hospedaria de imigrantes, e lá eles recebiam cuidado, alimentação, moradia e os cuidados necessários de saúde. Muitos deles, como eu disse, chegavam doentes, precisavam se recompor para começar a trabalhar e desenvolver seu trabalho aqui no Brasil. Tudo bem? Na fotografia aí, o antigo prédio da hospedaria de imigrantes, que hoje abriga o Museu do Imigrante, tá? Então, hoje agora é o Museu do Imigrante aí, já não recebe mais pessoas, imigrantes aí, para realizarem uma moradia por tempo, por um curto prazo de tempo, né? Agora é só o museu mesmo, tá? Virou história aí, é tombado, né? Patrimônio cultural. Continuando, durante a primeira semana, os imigrantes ficavam sabendo onde iriam trabalhar e viver. Veja que o tempo é curto. Algumas vezes, precisavam viajar para outras regiões do país. Na imagem, o comerciante japonês e o seu filho, em São Paulo, no ano de 1940. Então, aí a gente tem um comerciante japonês, 1940, tá? Esse comerciante aí tá trabalhando, tá vendendo seus produtos aí na mercearia dele. O que é importante? Eles ficavam por cerca de uma semana. Então, é por isso que eu digo, o prazo de moradia nessas hospedarias eram muito curtas, é de 2 semanas no máximo. É só o tempo deles se recuperar, se tivesse doente. E, enquanto esse período acontecia, eles eram convidados a trabalhar em alguns locais. Se o local era próximo da hospedaria, eles já começavam a trabalhar direto. Se o local era mais distante, o que eles faziam? Eles precisavam viajar até esse local. Aí a gente vai lembrar do meio de transportes, tá? Maria Fumaça, aquele trem de antigamente, a cavalo, a carroça. Deu para entender? Bem rudimentar, bem demorado a chegada também, né? Via terrestre, né? Então, complicado. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, realizar as atividades da página 19 e 20, tá? Então, sim, na atividade, no capítulo de história, a gente tem atividade para casa, 19 e 20, e quando a gente chegar na aula via Meet, aí a gente vai fazer a correção dessas atividades, tá certo assim? Beijão. E bons estudos. Beijo, beijo, tchau, tchau.